Pessoal, voltando o canal na ativa, eu vou falar hoje sobre infraestrutura sob código. A infraestrutura sob código, a gente vai falar sobre o Terraform, que ele é voltado para automatização de infraestrutura, todo tipo de automatização de processo. Por exemplo, eu tenho uma infraestrutura onde que eu preciso automatizar a entrega de 10 servidores, 100 servidores, 1000 servidores, eu consigo utilizar o Terraform. Então hoje a gente vai começar a falar sobre é, entendimentos, conceitos, e eu gosto mais de parte prática, entendeu? Explicando na parte prática. Então o Terraform, ele é uma ferramenta da empresa HashiCorp, onde você tem a infraestrutura como código, o fundamento dessa ferramenta. Então ele tem outros, a HashiCorp tem outras ferramentas, ferramentas para armazenar senhas, que é o HashiCorp Vault, etc. Então a gente vai falar sobre o Terraform Desktop e os conceitos de provider, entender o que é um provider, entender automatizar uma infraestrutura. Tem alguns vídeos sobre Docker e um dos serviços, vamos dizer assim, na parte de tecnologia, que é cansativo, é fazer a mesma tarefa toda vez. Então, a finalidade dele, a gente consegue automatizar de ponta a ponta a entrega de uma aplicação. Por exemplo, ao invés de eu subir um container, eu preciso de um servidor web até no final do dia. Talvez você tenha uma task. E com ele você consegue automatizar a entrega de forma, vamos dizer assim, tem um fluxo de processos e automatização de toda a arquitetura do software. Então aqui a gente está na página principal do Terraform e aqui com os conceitos dos providers. O que seriam os providers? Seria o provedor de recurso ter suporte à linguagem de programação do Terraform. Então, o que a gente consegue fazer com os providers? Consegue automatizar qualquer recurso na AWS, qualquer recurso na Google Cloud, qualquer recurso utilizando Kubernetes e assim por diante. Então, tudo que eu quiser automatizar, a criação de um repositório pelo GitHub, a criação de um servidor na nuvem, a criação de um banco de dados na nuvem, eu consigo fazer pelo Terraform. E aqui ó, a gente vai clicar em AWS, só para entender, esse aqui é o canal oficial, né, utilizado pelo HashiCorp, e que a gente tem a parte de documentação, overview, documentação e como usar o provedor. Então toda vez que vai utilizar um provedor de cloud, você clica no provider, ele vai te dar o bloco de recursos para utilizar o provider. Então aqui a gente tem que vai utilizar o provider HashiCorp AWS e a versão. Então estamos na última versão 5.47.0 e aqui ele tem a configuração do provider, que provavelmente são as configurações de secrets. Então a gente vai falar um pouco disso aqui e depois a gente vai para o provider do Docker, porque não vai ser necessário a gente gastar nada. Depois a gente vai utilizar o provider da AWS para automatizar a entrega de alguns recursos. Então aqui em documentação aqui, a gente tem o provider AWS e aqui ele tem um exemplo de como utilizar o provider. Então aqui a gente tem o Terraform, a versão requerida, e aqui a gente tem o conceito do provider, e aqui vamos utilizar a versão 5.0 superior. Então tudo que for 5.0, 5.1 está liberado a utilizar utilizando esse símbolo aqui. Então aqui a gente tem o seu source, que é o HashiCorp AWS, e aqui a gente tem como configurar um provider. Qual é a região padrão do provider que eu quero automatizar meus recursos? US East 1, e aqui eu tenho um recurso da AWS, então tudo de provider, os primeiros recursos aqui, então eu tenho um recurso e tenho um provider. Então aqui quando eu falar AWS é o provider e qual o tipo de recurso que é? Que é o tipo VPC. VPC seria, vamos dizer assim, a subnet do provedor de nuvem. Então se eu quero criar um servidor na nuvem, eu tenho que ter uma VPC e dentro da VPC eu tenho que ter uma public subnet e uma private subnet. E aqui eu tenho um CIDR block, que seria o bloco de endereços IPs desse provedor. Então com esse código aqui, mais a autenticação, vamos dizer assim que seria o token, usuário e senha, você já consegue automatizar uma entrega de uma rede na nuvem. Então aqui esse aqui são versões anteriores e aqui tem os métodos de autenticação. Então aqui eu posso passar variáveis de ambiente, eu posso passar credenciais no arquivo compartilhado,
eu posso utilizar em container, eu posso usar instance profile, posso passar parâmetros do provedor. Então aqui a gente vai ver aqui alguns meios de autenticação. Então aqui eu tenho o meio do provider AWS, eu passo a região e passo o access key e o secret key, que são tokens gerados lá na AWS para você autenticar o seu usuário. Aqui eu passo como variáveis de ambiente, então você passando dessa forma aqui, e se você utilizar um repositório, você praticamente entregou seu access key e secret key para as pessoas, principalmente se houver um repositório público. Então aqui isso aqui não é uma boa prática de utilizar. Isso aqui é somente parte conceitual, nível de aprendizado para você entender que você pode passar dados sensíveis dentro do arquivo de configuração. Então tudo relacionado a Terraform ele termina com a extensão .tf. Aqui tem outros métodos de autorização. Então aqui temos profile, arquivos compartilhados, então vamos utilizar. Então aqui eu passei o provider AWS sem nenhum parâmetro, nem região, nem nada. E aqui eu passei variáveis de ambiente. Então isso aqui, ó, você utilizando local, utilizando dentro de um container, você passa as variáveis de ambiente e você não armazena a senha diretamente no código. Então isso é talvez uma boa prática para você utilizar e não armazenar a senha conforme está acima. E aqui a gente tem outras formas, você passa o profile. Então às vezes você vai ter vários secrets da AWS e você quer ter vários profiles. Por exemplo, eu tenho um profile chamado DevOps, eu tenho um profile chamado DevOps Produção, eu tenho um profile chamado Teste, eu tenho um profile chamado Homologação. E lá você consegue passar o caminho das credenciais, onde que vai ter o output do arquivo de configuração da AWS e também o access key, secret key padrão desse profile. Então se você tem vários contas da AWS com vários access key, vários secret key, você consegue criar vários profiles. Aqui temos o instance profile utilizando role. Isso aqui é você assumiria um papel, uma conta padrão e você assumiria a sessão. Beleza, então isso aqui são algumas formas de autenticação da conta da AWS. E aqui agora, depois a gente vai passar dessas partes de autenticação, a gente vai voltar aqui para utilizar isso aqui na prática. Mas no primeiro momento eu vou passar o conceito de provider. Então tudo relacionado à cloud são providers utilizando dentro do Terraform. Temos o conceito de módulo também, que são módulos públicos que as pessoas escreveram para você ganhar em praticidade. Então, às vezes, no conceito de estudo, você vai utilizar documentação para você entender os recursos. E depois você vai utilizar os módulos públicos, que é um conceito mais simples para você automatizar sua infra. Alguém já escreveu, já tem muitos downloads, então vamos utilizar aquele módulo público para automatizar algum processo. Se for alguma coisa específica, você pode utilizar o módulo também. Continuando, então tudo relacionado à AWS são os providers. Então aqui a gente tem vários modelos de provider. Eu tenho provider para utilizar o Docker. Existem algumas aulas referente ao Docker também. Então se a gente buscar pelos providers e buscar Docker, a gente vai encontrar informação sobre o Docker Provider. Temos módulos provider e tal, então vamos verificar todos. Então aqui tem tudo relacionado a Docker, referente a provider, referente a módulo, etc. Então agora a gente vai usar esse provider referente ao Docker. O que é o provider? Ele é um meio de comunicação com a plataforma Docker para você otimizar e automatizar todo o processo de entrega dos containers. Então normalmente você cria o Docker Compose, você coloca as configurações do Docker Compose, mas vamos supor que se eu tenho que fazer isso 50 vezes. Então tem que criar 50 Docker Compose com a mesma aplicação, colocar lá, talvez se a gente utilizar o Docker Swarm, o número de réplicas, mas se você tiver cada particularidade diferente em cada versão, isso aí vai começar a dar trabalho. Então, se você automatizar a infraestrutura sobre código, fica mais fácil e você diminui o erro também. Então, voltando aqui, o Docker Provider, ele é o provedor do Docker para utilizar o Terraform. E aqui a gente tem as configurações do provider, temos qual source que vai ser
esse namespace e essa do Docker, e essa aqui é a última versão. Aqui a gente passa onde que roda o socket do Docker, e aqui a gente baixa uma imagem. E logo abaixo a gente cria um container. Então aqui, ó, tudo relacionado ao providers, os resources, eu consigo visualizar nessa parte. A parte de config, a parte de criar container, a parte de imagem. Então, se eu quiser baixar uma nova imagem, eu utilizo esse bloco de recursos, que é o provider e o nome do recurso. Então aqui, ó, temos Docker Network, provider, nome do recurso. Então tem um provider chamado Docker, nome do recurso Network. Aqui eu tenho o nome do recurso e aqui eu criei o nome dentro do recurso do Docker. Aqui eu tenho a parte de Docker Plugin, aqui eu tenho a parte de Docker Volume. Então a gente vai utilizar algumas dessas configurações aqui para entender como que funciona o provider. Então, qual que é o pré-requisito que a gente precisa disso? A gente precisa do Docker instalado e também do Terraform. Então pode entrar no site da HashiCorp e baixar o CLI do Terraform para utilizar. Então aqui, ó, utilizando o VS Code, ele fica mais visível, mais tranquilo, da forma de você identificar os problemas. Então a primeira coisa que você vai utilizar, utilizando o Docker, então vou fazer uma alteração aqui, fazer um comentário. Então a primeira coisa que você vai utilizar o Docker é você digitar Terraform init. O que o Terraform init vai fazer? Ele vai baixar dentro desse provider essa versão específica para você utilizar. Então você tem que estar no mesmo diretório e você vai digitar Terraform init. Ele vai fazer o download e vai mostrar que a versão está instalada, a versão 3.0.2. Beleza. Agora aqui eu tenho que colocar o socket do provider. Tenho que colocar o socket do provider para ele buscar lá. No Windows é dessa forma, no Linux você não precisa passar nada. Então quando você utiliza o Windows, tem que ser desse modelo do engine aqui. E aqui eu tenho para criar uma imagem provider Docker, uma imagem Nginx, e o nome dela vai ser Nginx Latest. Depois que acontecer essa situação, ele vai criar um container. Então a gente já está acostumado a mexer com Docker. Primeiro eu baixo a imagem, que é o Docker Pool, e depois eu coloco o container para rodar utilizando o Docker Run. Então dessa forma aqui, ó, o que aconteceria? Eu não digitaria Docker Pool e também não digitaria Docker Run. Por quê? Porque isso aqui seria o comando encapsulado do Docker Pool e esse recurso utilizaria o Docker Run. Então aqui eu criei uma imagem do nginx.latest e depois eu crio um container chamado full com a imagem. Qual imagem que ele vai referenciar? A imagem do docker.image.nginx.name. Então a imagem que ele baixou, Nginx Latest, ele vai referenciar o nome da imagem e o container vai chamar Nginx. Vamos colocar assim, ó, Nginx Prod. E agora, depois que a gente digitou Terraform, a gente vai digitar Terraform FMT, que é a parte de format, ele vai formatar o código, se não ocorrer nada, ok. Agora a gente vai digitar Terraform Plain para ver o estado, e aqui ele vai me falar algumas coisas. Por eu já ter testado antes, ele vai falar que o recurso vai ser trocado, ele vai ter um replaced. Então aqui embaixo eu estou falando que vai existir um recurso adicionado e um recurso destruído. Então vamos digitar Terraform Apply. Aí ele vai me perguntar se eu desejo fazer esse tipo de alteração. Yes. Pronto. Então aqui, ó, eu já tenho um recurso provisionado. Então se eu digitar um docker ps, ele vai ter um recurso chamado nginx.latest. E aqui o name da imagem nginx.latest referenciando nginx.prod. Vamos supor que eu preciso criar uma imagem do nginx de homologação. Então você escreve resource, qual vai ser docker, underline, que é o provider container. O nome do recurso vai ser, vamos chamar ele aqui de homol. E aqui a gente tem que passar os atributos, que é docker imagem ponto name, que eu quero referenciar o nginx daquele ambiente. E aqui o name irá chamar nginx -homol. Com esse bloco de recursos, eu vou digitar terraform
Format para formatar o código se tiver mal formatado, Terraform Validate para validar o código, falou que está certo, e Terraform Plain para ver o estado do output que irá acontecer. Então aqui ó, ele está falando que vai adicionar 2 recursos, um vai ser destruído, que é o de cima, e agora o que irá acontecer? Terraform Apply. Yes. Agora ele vai provisionar 2 recursos. Então agora que eu tenho 2 imagens do Nginx, utilizando o Nginx Prod e o Nginx OML. Então a finalidade da ferramenta Terraform, ela é a automatização da infraestrutura sob código. Então, se a gente já conseguiu criar a parte de containers, a parte de imagens, o que é necessário para a gente começar a utilizar outros recursos? Então tem o provider, Docker, tudo que é Docker é provider, e qual que é o recurso necessário. Então vamos supor que eu quero criar um volume. Então aqui ó, eu crio um volume, copiei o código, cola aqui, então o volume vai ser volume Nginx, e o volume vai se chamar Nginx Volume. Pronto, mesmo conceito, formata o código, Terraform Format, Terraform Plain, Terraform Apply. Ele vai provisionar agora o volume. Digito Yes. Pronto, provisionado. Então se a gente digitar Docker Volume ls, Docker Volume ls, eu tenho o volume Nginx criado. Vamos voltar lá no provider. Eu quero criar agora, vamos pegar aqui uma network. Vamos novamente lá. Vou deixar assim, que já desse nome. Terraform Format, Terraform Validate, para validar o código, antes de ir para seu ambiente. Terraform Plain, Terraform Apply. Yes. Então agora a gente acabou de criar uma network chamada MyNetwork. Docker Network ls. Tem o meu MyNetwork. Então pensa a quantidade de coisas que você pode fazer na parte de automatização de infraestrutura e tudo que você pode criar. Então aqui ó, são os atributos necessários que você, eu quero colocar uma porta diferente, eu quero colocar um CPU específico. Então tudo que você faz no Docker Compose, você consegue fazer via Terraform. Consultando a documentação, você já começa a ver a respeito de ports, que eu vou pesquisar ports. Aqui você tem um bloco de ports, então aqui ó, eu consigo ver nesse esquema como que eu tenho o esquema da porta, é porta interna, é porta externa. Então você consultando a documentação, você já consegue entender como que você vai provisionar qualquer recurso utilizando o Terraform. A vantagem é que você pode automatizar de ponta a ponta os recursos e ter um software que era vamos dizer assim, um pipeline para ser de forma automatizada. Então você pode utilizar o GitHub, você pode utilizar várias ferramentas para fazer esse tipo de situação. Então aqui ó, no Terraform você também consegue utilizar expressões. Então aqui eu tenho que criar um container. Então eu tenho um container chamado full, eu tenho um container chamado omol, eu tenho um container, etc. Então vamos pensar para você ver. Então se eu criar isso aqui 50 vezes, será que não irá dar trabalho? Não tem uma forma mais automatizada de fazer, utilizando uma lista. Então o nome eu passo Nginx-homologação. Então vamos tentar fazer de uma forma diferente. Então aqui eu tenho container omol tal. Então vamos criar um novo resource chamado docker container chamado
lista. E no container lista eu tenho a imagem, docker image.nginx.name, e agora aqui eu tenho o name chamado, vamos colocar aqui a teste. Só que eu consigo utilizar expressões, tem uma expressão que é for each toSet, que eu consigo passar os containers e tal. Então eu quero criar todos os containers aqui. Eu vou criar aqui, vai ser env dev. Vou criar outro chamado env all. E vou criar outro env staging. E ao invés de eu passar o name aqui, eu passo each. Vamos testar aqui, ó. Each.key. Vamos testar dessa forma e vamos rodar. Ou é key ou é value. Terraform validate, terraform plain, terraform apply. A gente vai ver. Então ele vai subir todas as imagens que aquela lista de imagem lá, ao invés de eu fazer cada resource um bloco. Então eu consigo criar listas de recursos. Então aqui eu já automatizei. Vamos ver quantos Nginx a gente já está rodando aqui. Docker PS. Eu tenho Nginx com nginx.latest. E eu criei aqui, ó, env-all, env-stage, env-dev. Então, para vocês observarem que o poder da infraestrutura sobre código, ao invés de eu fazer assim, eu não estou utilizando, vamos dizer assim, expressões para deixar mais automatizado, eu posso deixar praticamente apenas assim, ó. Então aqui eu consigo chamar isso aqui de dev, que é meu, dev-env. No dev-env eu tenho esses containers. No dev-all eu vou ter outros containers, então vamos testar aqui. No dev-all eu tenho esses outros containers, e onde que tem dev vai se chamar all. Vamos pegar aqui, env1 all, env2 all, env3 all. E aqui vai ser envdev, envdev2, envdev3. Então tem 3 Nginx para o ambiente de desenvolvimento, tenho 3 containers no ambiente de homologação. Pronto, então isso aqui eu posso ter uma lista infinita aqui de cada recurso, então a gente conseguiu provisionar uma lista utilizando expressões também. Então vamos terraform validate, terraform format, terraform plain, terraform apply. Posso colocar, vou colocar o auto approve depois, em produção não é recomendado. E aqui eu criei todos os containers com Nginx ou alguma imagem diferente. Aqui ó, deu um erro, eu criei container, daemon, conflito, já existe o nome env-tal, então aqui ó, já deu um erro. Então vamos conferir, envdev, envdev2, envdev3, env-all, env-all, env-all. Então envdev já existe, docker ps, vamos dar um docker rm-f, envdev. Pronto, docker ps. Vamos ver o que deu erro aqui e o que subiu. Então, envdev2, envdev1, envdev3, env-all3, env-all2, env-all1 não subiu. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, envdev1, envdev2, envdev3, env-all1, env-all2, env-all3. Vamos rodar de novo o código. Terraform validate, terraform plain, para ele gerar o plano. Quando você digita terraform plain, ele gera um arquivo chamado tf-state, que seria, vamos dizer assim, ó, a configuração da infraestrutura. Vamos dizer assim, o seu backup quando você roda terraform apply, terraform plain. Então ele gera lá um arquivo chamado tf-state no formato JSON. Então a gente digitar docker ps. Vamos automatizar aqui. E aqui temos vários Nginx rodando com vários ambientes. Aqui a gente só tem a porta do container.
porque a gente não fez o bind port ainda. Então, espero ter gostado. Eu gosto de utilizar essa ferramenta e vamos dizer assim, é o conteúdo que eu mais gosto de falar sobre automatização. Então aqui a gente automatizou a criação de 6 containers pensando em ambientes, utilizando a imagem. Então se eu quiser utilizar o Nginx numa imagem e o Docker no outro, é a mesma coisa. Então aqui a gente falou de container, então a gente precisa criar um resource chamado Docker image do tipo, vamos dizer assim, Apache. O Apache vai se chamar name, a imagem vai ser HTTPD, se não me engano, eu já consigo automatizar. Então, onde que está aqui no ambiente de homologação? Não quero usar o Nginx, quero utilizar o Apache. Então, aqui docker imagem, nginx.name, docker imagem, apache.name, que eu vou buscar a última versão do Apache. Então, aqui é docker, se a gente clicar aqui, ó, Terraform plain, que o validate eu só fiz uma mudança já, então sei que vai dar certo. Terraform apply. Então aqui ele vai baixar lá no registry do Docker a versão do HTTPD, que seria a última versão do Apache. E se não der nenhum erro referente a essa imagem, se ela existir, ele vai destruir os containers de homologação e depois ele vai recriá-los novamente, tudo de forma automatizada. Então pensa na quantidade de tempo que você consegue criar uma infraestrutura e automatizá-la. Então aqui a gente está falando trabalha sozinho. Então se você trabalha em um time, você consegue colocar um repositório remoto, armazenar o stage, que é o estado da sua infraestrutura, num back-end remoto, porque você armazena o back-end local. Então aqui a gente está Docker PS. Aqui a gente tem algumas imagens aqui, ó, do Apache no meu ambiente de homologação e tem imagens do ambiente de teste do Nginx. Então você armazena o back-end remoto da infraestrutura. Com isso você consegue várias pessoas trabalhando no mesmo projeto utilizando o repositório. Eu espero que vocês gostem. Por ser um conteúdo que eu conheço um pouco mais, é mais fácil de falar e eu gasto menos tempo editando os vídeos. Então eu espero ser agora mais presente nesses conteúdos e a gente começa a falar de computação nas nuvens, como que eu crio um servidor, como que eu utilizo o Docker na nuvem, como que eu automatizo a entrega de uma imagem na nuvem utilizando o Packer, utilizando o Ansible. Então como eu utilizo os provisioners dentro do Terraform para me fazer a automatização quando uma imagem subir para a internet, ela já subir configurada. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu vou manter mais o canal ativo e eu espero que curta e compartilhe esses vídeos para o canal crescer e a gente continuar aprendendo mais. Então, abraço, até mais.